uma pessoa que nunca escreveu um artigo, o que você acha que impede ela de escrever? Nunca escreveu. O que impede? Cara, então, assim, basicamente, o que falta para a pessoa tomar o primeiro passo são coisas de duas naturezas diferentes, né? Uma é a falta de método, outro é a busca da pessoa de tentar intuir um método. Tá? Eu vou explicar isso com calma. Primeiro eu vou pensar assim, a falta de método e depois a questão de intuir. Não, se bem que eu posso fazer o inverso, talvez fique mais fácil para a galera entender. Primeiro, a pessoa querer intuir um método que ela não tem, tá? E outro que é a pessoa não ter um método e aí isso atrapalhar tudo, né? O que é intuir? Cara, Arthur, é o seguinte, tem gente que nunca escreveu um artigo, ou até escreveu um artigo, mas a própria pessoa considera que aquilo não é um artigo. Ela, na visão dela, considera que aquilo não é um artigo. Ela ainda não se sente confortável em ter um juízo crítico para afirmar que aquilo é, de fato, um artigo ou um artigo de qualidade. Tá? Então, cara, o fato é o seguinte, tem gente que fica tentando intuir um método, sabe? Intuir, ficar ali achando e vendo. Por exemplo, tem muita gente que faz isso nos meus vídeos também, né? Fica tentando intuir e tal. Cara, já tem um método, entendeu? E assim, vou falar claramente, tem coisas que você pode intuir na sua vida e tem coisas que você não pode intuir, não tem como intuir, ou é muito difícil de intuir, né? Por exemplo, tem como intuir fazer tapioca? Tem, cara. Tem como intuir fazer tapioca? Ah, tem. Tá, tem como. Eu chego, pergunto para alguém, pergunto para o outro, dou uma olhada na Ana Maria Braga, entro na internet e tal. Eu consigo fazer uma tapioca intuitivamente, tentando pegar pistas, indícios do que eu vejo por aí, né? Mas, cara, tem coisas que não dá para intuir. Tem coisas que não dá para intuir, entendeu? Por quê? Porque são muito mais complexas. E eu diria que artigos, produção acadêmica, você tem muita coisa que não dá para intuir, entendeu? Por quê? Porque a produção acadêmica é algo que implica numa orquestra de instrumentos musicais diferentes. E eu vou te dar outro exemplo de coisas que não dão para intuir. Tem como intuir pilotar avião? Não, eu vou olhar aqui na internet como é que pilota avião, vou ver aqui os negócios, tem um guru aqui, ou uma guru, e aí eu vou aprender a pilotar avião. Não tem, cara. Não tem como pilotar avião assim. Eu concordo. Inclusive, tem umas paradas no avião que são contra-intuitivas, né? Eu tenho um grande amigo meu, cara, ele mudou a minha vida com uma conversa de 1 hora, tá? Que é o Guilherme, o Gui. Com uma conversa de 1 hora ele mudou minha vida. Ele mora nos Estados Unidos, fui encontrar com ele e tal, numa das minhas viagens lá, fui visitar ele, a gente sempre busca visitar. E aí, numa conversa de 1 hora, ele mudou minha vida, sabe? Ele é piloto de avião e de helicóptero. Cara, o cara, assim, não dá pra... se eu ficar... Para isso, ele 1 hora mudou, mas se ele ficar 1 hora me explicando como pilotar um avião, eu não vou conseguir. Mesmo que ele me dê todas as dicas. Quer ver outra coisa também não dá para intuir, Arthur? Eu não sei se você acha isso também, mas ser pai. Dá para intuir ser pai? Não dá. Assim, você vai aprendendo no caminho, cara. Não dá para chegar como ser pai na internet. Entendeu? E, virei o melhor pai. É no caminho, cara. É fazendo, acontecendo. E você também querer ser o melhor pai, né? Também não adianta isso. Eu faço cursos na internet sobre isso, né? Eu estou fazendo um agora, que é de um cara espetacular, chamado Murilo Gun, né? Eu sou fã dele. Ele tem um curso chamado Criando Crianças Criativas. Né? Não é um curso para criança, é um curso para pai, para mãe. Para ensinar criatividade para criança. Né? Então, mas eu não sei ensinar criatividade para criança. Tem alguma coisinha ou outra que eu acho e tal, mas não dá para intuitivamente a gente saber tudo, né? Outra coisa, futebol americano. Eu e minha esposa, a gente assiste muito futebol americano, né? Então, não dá para intuir. Tem que ter alguém, tem que ter um método, tem que ter alguém explicando, né? Então, cara, aí vem aquele problema. Tem gente que quer fazer algo
que não é intuitivo sendo intuitivo. Entendeu? Não, a produção acadêmica não é intuitiva. O 1 em 10 não é intuitivo. Você faz, inclusive, coisas contra-intuitivas. Mas, quando os acadêmicos buscam fazer 1 em 10, escrever o seu artigo, buscando seguir a sua intuição, e a sua intuição, em geral, é poluída, é turva, em função do senso comum dos acadêmicos, que, pelo contrário, né, o 1 em 10 está naquela direção, o senso comum diz para aquela. Tá? Então, o senso comum te leva para o oposto. Aí é que entra o problema. Aí é que entra o problema. Então, isso é que eu digo. Assim, tem gente que quer intuir, mas não dá para intuir, cara. Não dá para intuir. Entendeu? Outra coisa, ou pelo menos é muito difícil de intuir, né? E outra coisa, a pessoa tenta intuir, aí ela não consegue, porque o 1 em 10 é para lá e ela está vindo para cá, porque ela está seguindo o senso comum dos acadêmicos, né? E a segunda coisa, falta de método, né? Falta de método. A universidade não fala disso. Uma das coisas mais surreais que existe no ensino universitário médio, não estou falando de todas, não estou generalizando, mas o ensino universitário médio é que não se ensina a escrever artigo, não se ensina a escrever livro, não se ensina a produzir conhecimento. Olha que coisa surreal. Então, a pessoa quer escrever, mas na universidade ela não aprendeu isso. Ela mal aprendeu conteúdo, né? A universidade é focada em conteúdo, mas ela mal aprendeu conteúdo. Muito menos competências e habilidades, né? Muito menos isso, cara. E aí é curioso, né? Mesmo pessoas muito experientes, né, no mundo acadêmico não têm esse conhecimento. Eu vejo muito pessoas experientes no mundo acadêmico, até com currículo grande, mas que chegam e, cara, demoram 2 meses para escrever um artigo, 3 meses para escrever um artigo, né? Porque nem para essas pessoas é claro que um método pode salvar. E aí o que acontece? A pessoa, como está intuindo, só que ela está intuindo para o outro lado, né? O 1 em 10 está aqui, ela está indo para lá, né? E ela não tem método para justificar mentalmente a demora. O que ela faz? A pessoa chega e fala assim, não, é porque artigo tem que demorar muito mesmo. Aí é lógico que tem que demorar muito, porque o amigo dela disse, o professor dela disse, o orientador disse, o arredor dela disse. Então, é intuitivo que o artigo demore muito, né? Então, se você acha isso, tá tudo bem com você, tá? Não é... Você tá socializado dentro de um contexto em que, né, terra de seca e tem olho rei, não é isso? Então, um contexto em que todos têm um padrão de ver o mundo, acaba que isso influencia o modo como você vai ver o mundo. Aí o que acontece? Na prática, as pessoas levam muito tempo mesmo. Aí as pessoas caem várias vezes, se machucam várias vezes, porque não vai aprender a escrever. Na minha visão, é impossível você escrever um artigo e aprender como escrever um artigo em 3 meses. Sabe assim? Se você demora 3 meses para escrever um artigo, cara, você não está aprendendo a escrever um artigo. Sim. Né? Então, a pessoa se machuca, a pessoa perde tempo, a pessoa cansa, né? Muitos desistem ou nem tentam. A quantidade de gente talentosa que o mundo acadêmico perde porque reproduz a contramão do que deve ser a produção acadêmica é gigantesco. Aí, para que eu, Felipe, vou seguir uma carreira acadêmica se, sabe, eu só posso escrever, vamos pegar aqui 3 meses, 4 artigos por ano? Não, dá para escrever mais, pô. Lógico que né? Inclusive, a ponto de eu poder decidir, entendeu? Eu posso até legitimamente escrever 4 artigos por ano, tá? Mas é porque eu quero e não porque eu tenho. Por opção, né? É uma questão de opção. Porque se você tem método, se você entende a lógica contra-intuitiva da produção acadêmica, você tem a chance de escrever muito mais do que isso.
E aí você pode sim escrever 4, você pode escrever 1, mas você pode escrever 10, você pode escrever 15, né? Você pode escrever muito mais, né? E aí, né, cara, é aquilo, né? Hoje você ainda tem muita gente que está nessa contramão, mas isso não vai ser assim para sempre, né, Arthur? Assim, as pessoas Sim. hoje estão se educando mais, estão se preparando mais. Quando eu digo educar, né, no sentido mais holístico da palavra, não, é se educar para fazer um IDES, para escrever seus artigos, para produzir. Uhum. Olha a quantidade de pessoas no PPA que faz isso, sabe? É só a galera ver depois no YouTube as entrevistas todas de quem já fez um IDES, entendeu? Então as pessoas estão se educando mais, estão se preparando mais. Tem pessoas que Sim. estão se ligando que não é para ser assim, né? Tem gente As que pessoas- já notou que é possível ter um outro tipo de produção acadêmica contra-intuitiva, mas ao mesmo tempo, né, factível, rápida com qualidade e não rápida a despeito da qualidade. E aquilo, né, cara? Quando você está numa mesa, você não sabe, sei lá, lutar e ninguém da Sim. mesa sabe lutar, é uma história. Agora, quando você está numa mesa, você não sabe lutar e todo mundo sabe lutar, é complicado. Você começa a É. ficar o quê? Em desvantagem. E aí eu estou pensando Uhum. até, cara, como estratégia de sobrevivência nessa concorrência acadêmica que existe. Né? Se Sim. você não sabe escrever artigos de maior qualidade mais rápido, as chances são de que ao longo do tempo você vai ficando para trás. Você vai sendo o único da mesa que não sabe. Né? E aí vai ficar mais complicado do teu lado.